Você já se perguntou como é ser engenheiro aqui no Canadá? Pois bem, hoje o Renato ele vai contar a história dele e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Olá, Renato, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tudo bem, obrigado, Lúcia, pela oportunidade. Fico contente de ter o privilégio de compartilhar a minha experiência no Canadá. Excelente. E desde quando que você mora aqui no país? O meu Permanent Resident Card é de 2010, mas meu landing, assim, efetivo, foi no final de 2011. Então vamos lá, vamos começar do começo então. Por que que você decidiu morar no Canadá? O que que te chamou a atenção aqui no país que fez com que você trilhasse essa jornada? Em 2002 eu tive a oportunidade de passar férias no Canadá e eu fiz um intercâmbio de línguas, tá? Então eu fui para a cidade de Vancouver e a experiência mudou minha vida, porque na época era um cara que tinha acabado de se formar, não tinha muita experiência profissional ainda enquanto engenheiro. Eu falei, cara, que lugar bonito. As pessoas cumprem a palavra, a cidade é limpa, é seguro. E aquilo me impressionou. É justamente isso que eu estou procurando para mim. Já naquela época, em 2002, eu estava no meio das minhas férias e falei, meu, eu quero morar aqui agora. Né? Falei assim, eu tive um arrobo, quero morar aqui agora, né? E aí eu fui me informar na época, né, no site que existia na época da imigração canadense. Tinha um call center que você telefonava, as informações eram desencontradas, o site dizia uma coisa, o call center dizia outra. Eu até paguei uma consulta com um advogado na época que ele me pôs a coisa no. Me pôs um pouco o pé no chão. Falou, Renato, vai com um pouco mais de calma que não funciona assim. Ele me explicou, eu peguei a informação que eu tinha ouvido lá no call center, que era diferente, a do site da Imigração Canadá, que era diferente. Na época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, YouTube, assim, a informação era difícil de ter acesso a informações confiáveis. A única coisa que eu cheguei à conclusão naquele dia foi: vai precisar pôr dinheiro aqui, porque é um processo caro. Não mudou muito não, viu? Não mudou muito não. E assim foi, né? Então eu voltei para o Brasil quando acabou meu curso. E um dos meus hobbies na época foi estudar sobre imigração canadense. E aí eu comecei a ver, não, tinha um processo federal, tinha um provincial. Eu, assim, meu final de semana, eu tinha um tempinho ali, eu falei, bom, vamos ver como que é o processo de imigração. Para mais ou menos em meados de 2004, cruzei com uma coisa que para mim foi como o cálice sagrado, assim. Eu encontrei um processo de imigração provincial do Quebec. E na época era bem interessante o que se prometia, porque eu até fiz as notas aqui, eram coisas interessantes que eles exigiam. Pouquíssima experiência profissional, a pessoa que tinha 6 meses de experiência profissional podia se candidatar. Eu já tinha mais experiência profissional na época, mas assim, a barreira de entrada era muito baixa, né? Conhecimento de francês. Como isso era avaliado na época. Tudo que eu estou falando é da época. Quem está ouvindo a minha conversa de hoje, por favor, eu estou falando de algo que aconteceu em 2004. Conhecimento de francês. Você precisava. Era importante que você falasse, se comunicasse em francês na época. E o seu conhecimento em francês seria avaliado por um oficial de imigração do Quebec no seu país de origem. Então a pessoa era chamada para uma entrevista em francês onde ela ia contar os interesses, o que ela queria fazer e tudo mais. Né? Menor exigência de comprovação financeira. Tá? Na época eles estão pedindo, acho que era $3.000, que você não precisava nem ter na conta na época, assim, você podia até pegar emprestado uns 5 minutos antes de viajar com algum parente. Permanent Resident Card. Isso era muito importante, porque nos meus estudos, na época, eu estava vendo como imigrar como estudante, trabalhador temporário. O que eu precisava mesmo, para o que eu queria fazer, era o PR, tá? Eu quero chegar no Canadá com a coisa certa, quero poder estudar se eu quiser estudar, quero poder trabalhar se eu quiser trabalhar, quero poder ir para a função pública se eu quiser ir. Assim, na época, Permanent Resident Card é um estrangeiro, então o cara, em teoria, não pode votar ou ser candidato, ou ir para as Forças Armadas, né? Que se exige, e algum outro emprego público que exija que a pessoa seja canadense de fato. Tá? Por um acaso, se a coisa não funcionasse no Quebec, você tinha a liberdade total e absoluta de se deslocar para uma outra província. Né? Então o que acontece? Na época eu já estava juntando dinheirinho, já estava me preparando, e eu falei, legal. Em 2006, eu vou fazer uma viagem exploratória no Quebec de 2 meses, tá? 2 meses, para ver como que vai ser a situação lá. Eu vou aproveitar para aprender francês, direito, eu vou imergir na cultura e na língua para que eu possa aprender, que eu não tenho outra escolha a não ser reagir em francês. Em 2006, eu descobri na época, eu comecei a investigar escolas em Montreal e eu descobri um programa legal hoje
hoje é um pouco diferente, na YMCA de Montreal. Eles têm uma escola de línguas lá. Eu me inscrevi no programa e a princípio a ideia era ficar 2 meses, 2 meses, tá? Eu comecei a aprender o idioma, fui para a escola, comecei a fazer o curso no início de 2006, foi em janeiro de 2006 que eu fui. Eu cheguei em Montreal exatamente em 2 de janeiro de 2006, tá? Eu peguei assim o inverno mesmo, entendeu? Isso que eu ia falar, você escolheu justamente o inverno para poder experimentar Montreal. É que aí vem ao lado engenheiro nosso, né? A gente, quando a gente está fazendo um projeto, a gente sempre projeta a coisa para o pior caso, né? Então eu falei, eu vou abraçar isso e vou ver. O pior que pode acontecer é eu passar frio. Boa, boa. E como que foi a sua experiência em Montreal? Bom, em Montreal foi algo muito interessante, porque o porquê eu escolhi Montreal? Eu já estava investigando o Quebec, eu já sabia daquela história que o Quebec é uma província que legalmente trabalha em francês, mas Montreal, por ser uma cidade bilíngue, e na época, porque eu já tinha experiência boa na língua inglesa, eu pensei comigo mesmo, bom, se eu não conseguir as informações que eu preciso em francês, porque eu estou aprendendo a língua ainda, não consigo me expressar direito, eu vou achar alguém que fale inglês para me explicar direito o que eu preciso saber, né? Então, a ideia de Montreal, além de ser uma cidade fantástica, uma cidade com uma vida cultural muito grande, é uma cidade economicamente ativa. Então, assim, não estou dizendo que é fácil achar emprego, mas é muito fácil se colocar profissionalmente nessa cidade, independente da profissão que você escolha. Então, se você é uma pessoa da construção civil, tem trabalho. Se você é enfermeiro, tem trabalho. Se você é uma pessoa que é, sei lá, é um pesquisador, né? Um pesquisador, uma pessoa que quer fazer um PhD, um doutorado. Você tem lá 4 universidades de ponta, você tem McGill, você tem Concordia, você tem a Universidade de Montreal, você tem o UQAM. Então, foi uma cidade que me chamou a atenção por isso, tá? Eu fui para lá, eu queria um grande centro. Eu vivi a minha vida inteira em grandes centros no Brasil. Eu sou de São Paulo, capital. Boa parte da minha família é da cidade, então eu sou um cara bem urbano mesmo, tá? A escolha foi essa. E aí fizemos assim. Comecei a estudar francês, como falei para você. Dia 2 de janeiro, no pico do inverno, eu assim, me agasalhei inteiro, comecei a sair na rua, conhecendo a cidade, conhecendo as coisas. E a primeira coisa que me chamou a atenção é Montreal. Eu fui morar num lugar lá em Montreal, um bairro que chama Honoré Beaugrand. É o extremo leste da ilha de Montreal. E eu fiquei num homestay, que a dona do homestay era uma professora de inglês, né? E aí a professora de inglês me dando a Joana, ela começou a me falar, você fala inglês bem, mas aqui o bairro é mais francófono, então você toma cuidado, pedir as informações, não estranha essa pessoa, se alguém ficar um pouco bravo com você, né? Fala, tá bom, tá bom. Como eu cheguei no dia anterior à noite, eu não tive tempo de ver as luzes da cidade, então para mim foi como se na manhã do dia ligassem as luzes assim, é como você quando você chega para ver uma peça de teatro, que a cortina tá fechada e abre a cortina assim. E aí eu comecei a andar eu saí da minha casa, eu fui até a primeira esquina, né? E eu vi aquela plaquinha hexagonal, né, vermelha, era uma placa de pare, tá escrito stop, né? Aí eu cheguei lá, tava escrito arre. Aí eu fiquei olhando aquela placa, a placa me olhando, eu olhando a placa, falei, tem algo estranho aqui. Eu fui andando até a avenida, né? Eu virei à esquerda, fiquei vendo os comércios, tudo em francês. Tudo em francês. Fui no metrô, comprei o bilhete a duras penas, que o rapaz não queria falar inglês comigo. E é bom você falar isso, Renato, porque é justamente o que as pessoas vão encarar hoje. Por mais que você tenha vivido isso há anos atrás, é justamente isso que acontece com as pessoas quando elas vão para Montreal. Isso é muito importante. Prestem atenção no que o Renato está falando. Quem quer morar no Quebec, eu recomendo fortemente que se tem alguma reserva com aprender língua francesa, que reconsidere, porque é importante aqui, tá? Realmente é importante. Se você vai trabalhar em algum lugar, você vai ter que se comunicar com as pessoas em francês, mas muitas vezes as pessoas ficam um pouco chateadas porque esperam um francês melhor do que o que você tem, entendeu? Então existe um barrismo muito grande na questão do Quebec com o francês. E é com o francês do Quebec, tá? Porque se vem um francês aqui, ele vai ter o mesmo problema, né? Porque eles fazem muita questão da cultura deles, tá? Então, estejam abertos a quem vier morar no Quebec a se familiarizar com a cultura,
ir nos eventos culturais para entender como que a sociedade funciona, achar algum amigo legal que seja quebecois para poder conversar, para fazer relações. E foi isso, né? Então, eu comecei já no segundo dia assim. Eu fiquei muito. Na época eu esperava achar uma coisa que alguém tinha me falado. Não, fica tranquilo que Montreal é 50-50, né? 50 inglês, 50% francês, né? Na 2006 não tinha Facebook, não tinha YouTube, a informação via ou site de internet diversos ou via palpiteiros, né? Fonte importante. Fonte importante. Palpiteiros, né? Esses tem muitos por aí, tá? E é bom ter um bom filtro com o que as pessoas te dizem, que nem tudo é verdade. E aí eu cheguei, fui no centro de Montreal, eu fiz o caminho da escola para saber como que fazia para chegar lá, né? No primeiro dia, e eu falei, bom, tudo em francês, uma coisinha aqui, outra lá escrita em inglês, né, lá no centro de Montreal, e fantástico, né? Então comecei a estudar francês, no dia seguinte começou o curso, teve aquela história toda de fazer teste de classificação. Então eu comecei, em paralelo, a investigar como seria a minha vida lá em Montreal, questões migratórias que me interessariam, né? Custo de vida, questões profissionais, com que eu poderia trabalhar. Eu, enquanto engenheiro, como eu faria para ter uma licença de engenheiro no Quebec ou no Canadá, coisas que na época para mim estavam muito cruas, tá? Estavam muito cruas. Então essa viagem ela foi muito importante para mim para coletar informações de campo. O meu plano inicial eram 2 meses, né? E aí eu falei, no final de fevereiro, eu falei, poxa, eu vou esticar mais esse negócio porque eu quero falar bem francês. Eu tinha decidido que eu ia tentar o processo do Quebec e ia realmente, quando viesse migrar ao Canadá, eu ia ficar no Quebec para ver como que a coisa funcionava. Eu acredito que essa era até para mim uma questão ética, porque esses processos custam caro para o governo. E uma vez a província tenha dado a oportunidade para você, eu acho que é mais do que justo de que pelo menos você tente e veja se é para você ou não. Nos próximos 4 meses, tá? Eu tive a oportunidade de ver várias coisas. Primeiro, como muda a energia da cidade no inverno e no verão, né? Então, eu tava lá no inverno, todo mundo meio carrancudo, meio chateado com a vida, né? Você fala bom dia, o cara te responde, bom dia por quê? Entendeu? Tem certas coisas que não mudaram com o passar do tempo, né? Impressionante como isso continua igual. O estilo, a energia muda do inverno para o verão. E, consequentemente, do verão para o inverno, né? Porque é que nem uma planta, né? No inverno ela tá lá sem folhinhas, aí a planta no verão começa a ganhar folha, fica com florzinha, aí depois murcha de novo, até a próxima estação. Aí eu decidi, eu vou esticar esse curso de francês. Só que eu tava com um probleminha econômico nessa época, né? Porque eu só tava com uma previsão para 2 meses, né? E eu contei essa história para uma professora de francês que eu tinha lá, que era uma mulher muito excêntrica, assim. Você sabe aquelas velhinhas, assim, muito espírito aberto, de 70 anos? A mulher parece que tem uns 18 anos falando com você, né? E ela me sugeriu um lugar, ela sabia que eu era engenheiro, com as coisas que eu trabalhava. Eu falei, olha, por que você não vai num lugar chamado Ile Sans Fil? Em português é Ilha Sem Fio, né? E pede um estágio lá, né? E aí ela me contou, Ilha Sans Fil era um provedor de internet sem fio, então, para ficar mais claro para as pessoas, quando a gente vai no McDonald's aqui, em algum lugar que eles oferecem internet gratuita, essa é um organismo não governamental que oferecia isso. Então, se você tivesse um restaurante, um café, uma academia e quisesse oferecer internet para os seus clientes, você contatava eles, eles iam lá, faziam a instalação e o serviço era oferecido para a comunidade, né? Isso lá naquela época. Tudo que eu estou contando agora é 2006. 2006, Olha só, olha só. 2006, tá? E aí o que acontece? Como eu estava no Canadá como estudante, na época estudante não trabalhava no Canadá. Para você trabalhar, você tinha que provar o primeiro que seu país tinha tido um problema inflacionário, você tinha ficado sem dinheiro, ou que você estava fazendo um estágio que era numa área sua de estudos e podia ser a metade do tempo da sua carga horária de estudos. Então, se o meu curso era de 30 horas, eu poderia fazer um estágio de no máximo 15 horas. E aquilo, né? Então, a professora me apresentou, fui lá, eu contei a história, falei da professora, tinha um lá que conhecia a Françoise, e, legal, ela mandou você aqui, né? Eu comecei a conversar,
E aí ficou combinado que no meu estágio eu ia traduzir as páginas do provedor de internet, da internet, do francês para o português e para o espanhol, que é para como era um organismo visava as comunidades, então tinha muita gente que não falava francês e tinha que ler as instruções, né, do serviço para poder navegar na internet da maneira adequada. Só que isso foi muito legal, porque como eu estava lá no meio da bagunça, modo de dizer, eu comecei a conversar com o cara com o técnico de informática, o diretor lá de TI, e a primeira vez que eu vi como era um ambiente de trabalho relativamente são. Tá? Relativamente são no Canadá. Então eu podia trabalhar 15 horas no máximo, não chegava a isso porque não tinha trabalho para tanto tempo lá, então acabava a minha tarefa, eles me mandavam embora. O salário mínimo na época era 7 dólares e meio, tá? Era a tabela, eles era 7 dólares e meio, caía um pouquinho menos. E aí era aquilo, meu lugar era 500. Caía, no melhor dos casos, 400. Pelo menos, como tinha comida gratuita lá na ONG, eu comia na ONG, eu não precisava gastar com comida. Foi uma experiência bem interessante. Eu acabei meu período, aprendi francês. Eu fui na escola na época, peguei lá uma carta que eu tinha aprendido a falar francês. Voltei para o Brasil e voltei a trabalhar. Aí você voltou a trabalhar como engenheiro no Brasil. Exatamente, exatamente. No Brasil, né? Vida que segue de volta no Brasil, né? E eu comecei a articular como ia ser para fazer a imigração. Então, estava decidido. Processo de seleção provincial do Quebec, falava francês, tinha estabelecido contatos no Quebec, e na época, até você fazer uma visita de turismo no Quebec, contava pontos no programa provincial deles, tá? Era assim, a turma tava com as portas abertas, assim, pelo amor de Deus, venham. Hoje tá um pouquinho diferente, mas na época tava assim, tá? E para 2008, fim de 2008, eu comecei a trabalhar no que seria a papelada, né? Eu peguei lá, comecei, aí eu fiz lá o dossiezinho, eu mandei pro escritório da imigração do Quebec lá em São Paulo. Me chamaram para entrevista em março de 2009, se eu não me engano, né? 2008, março de 2009 me chamaram. Passei na entrevista, eu peguei o CSQ, o Certificado de Seleção do Quebec, que já me dava direito a quando eu entrasse quando eu entrasse no país, a um Permanent Resident Card. Tá? Março de 2009, eu fui dar andamento, no caso era mais ou menos julho, tá? Julho. Uma coisa muito interessante no meu processo, eu tinha muita pressa. Assim, no meu interior tinha um conflito muito grande, eu tinha muita pressa em ir embora, mas ao mesmo tempo eu via que se eu acelerasse muito o passo, eu começava a bater nas paredes, entendeu? Começava a bater nas paredes, tá? Então, o processo para mim foi mais demorado do que eu gostaria, tá? Muito mais demorado do que eu gostaria. No julho de 2009, eu dei entrada lá no CSQ, eu mandei pro consulado em São Paulo, eu tive que mandar outro calhamaço pro consulado. Na época não tinha site que fazia o processo online, era tudo na base do papel. E em março de 2010, eu recebi um telefonema do consulado falando, olha, tá, o seu visto está pronto, manda o passaporte para a gente poder fazer colar lá o carimbo, né, o selo, o adesivo, né? E aí eu mandei, e para setembro de 2010, para ser mais exato, no dia 22 de setembro de 2010, eu fiz meu landing em Montreal. Em dezembro eu voltei para o Brasil, eu acabei o que eu tinha dos meus trabalhos no Brasil. Em novembro de 2011, eu já vim em caráter permanente já. Então, a história que começou lá em 2004 só foi se tornar de fato permanente e definitivo em 2011. Sim, sim. Do dia que, só pra você ter uma ideia, tá? Eu tava pensando, do dia da época que eu decidi, falar, cara, eu vou morar no Canadá. Ainda não sabia que ia ser Montreal, eu vou morar no Canadá. Até o dia que eu pus meus pés no aeroporto Pearson, em Toronto, como para pegar minha carteira, como residente permanente, foram 8 anos. 8 anos. E não foram 8 anos fáceis, não, que emocionalmente eu queria, poxa, cara, eu chegar logo, não chega, e não vai, eu ainda não tenho dinheiro, e tem isso, tem aquilo, e muda a regra, também mudava a regra no meio do caminho, que nem acontece hoje, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante você falar, Renato, que às vezes as pessoas têm uma expectativa em relação ao processo que vai ser muito rápido, que vai ser muito simples, que vai ser muito fácil, e isso é irreal. Esse desejo de facilidade, de rapidez, ele é irreal. Pense,
2011, naquela época, o Renato ele demorou 8 anos, gente. 8 anos. Hoje tem processo que o tempo de processamento é 6 meses e as pessoas elas ficam com um pico de ansiedade por causa de 6 meses de tempo de processamento. Imagine o Renato naquela época, minha gente. Imaginem. Imagina só um detalhe que eu gostaria de acrescentar, Lúcia, tá? Demorou mais tempo porque eu fiz questão de chegar com cartão de residente permanente. Eu não aceitava nada que não fosse isso, porque não, para mim, eu achava os outros métodos precários. Olha só, escutem isso que o Renato falou. A gente costuma dizer aqui, Renato, no canal, que é entrar pela porta da frente. É assim como você falou, você tem praticamente os mesmos direitos que qualquer pessoa que é um cidadão aqui do país. Você tem direitos e benefícios. É entrar pela porta da frente. Então, às vezes, o processo ele pode demorar um pouquinho mais. Eu não sei qual que é a história de você que está nos assistindo, mas que a história do Renato ela sirva como exemplo é para você. Eu não sei qual é a sua situação, mas a paciência ela é realmente uma virtude. Ela pode te fazer realmente chegar aqui no país de uma forma segura, assim como o Renato fez. E não é dizer que depois que tem o Permanent Resident Card não hajam mais desafios, viu? É só o começo. É um começo um pouco, né, diferente. É um começo seguro, né? Não significa que seja fácil. Vamos, né, colocar dessa forma. É um começo mais seguro, que você realmente não terá uma permissão que vai expirar daqui a pouco tempo. Não, você chega de forma permanente, é um passinho anterior à cidadania. Mas isso não significa que, né, terá facilidade. Sim, sim, não. A questão da assimilação do imigrante na comunidade depois é um outro desafio, são outros detalhes, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, né? Então, eu comecei mesmo de fato em novembro de 2011, né? Que é realmente quando você chega para começar a trabalhar na integração social enquanto imigrante no país. Até fim de 2014, tá? Eu estava trabalhando ainda remoto numa empresa do Brasil como engenheiro de telecomunicações. Então, para vocês terem uma ideia, eu já cheguei aqui já com o emprego na mão. O que eu fazia no meu emprego? Eu era o engenheiro de interconexão de uma central telefônica. O que é isso? Algumas pessoas e empresas no Brasil, na época, para otimizar o custo telefônico, em vez de originar a chamada na própria cidade, eles enviavam a chamada telefônica para algum lugar distante. Então, em vez de uma chamada que na época que São Paulo eram 10 centavos por minuto, se você originasse uma chamada telefônica que fosse Nova York, São Paulo, custava 1 centavo de dólar por minuto. Então tinha toda uma parafernália técnica que mandava a chamada telefônica do Brasil para o estrangeiro e ela voltava para o Brasil a um custo mais em conta para o originador de chamada, e isso é muito usado por call centers. Então, aquela turma que telefona para as pessoas no Brasil, lembrando gentilmente que você esqueceu de pagar seu cartão de crédito, usam esses serviços em geral. Então, quando você chegou de 2011 a 2014, você trabalhava como engenheiro ainda de forma remota para uma empresa no Brasil, correto? Exatamente. Eu trabalhava e eu era o que era o. Eles chamam isso de técnico de última milha, ou seja, eu era o cara que me telefonavam 3 horas da manhã se essa parafernália toda parasse de funcionar, entendeu? Então eu tinha que acordar e lá ver o que aconteceu. É, foi uma oportunidade boa para a época, mas eu larguei isso pela razão que a minha integração no Canadá, que o meu interesse de longo prazo era desenvolver uma carreira como profissional de engenharia no Canadá, isso estava me bloqueando um pouco essa parte. Então, no final de 2014, eu cessei esse tipo de trabalho e na época, eu comecei a trabalhar por conta, tá? Então, eu tive uma empresa de 2015 até 2017 que eu ensinava pessoas. Eu era a gente chama isso de technical evangelizer, evangelizador técnico. Então eu vendia e ensinava as pessoas a usar um equipamento que chama roteador, da empresa Microtik, que é uma empresa que fica na Letônia. Tá, na Letônia, quem é da área conhece essa empresa, é uma empresa séria, tá? E foi indo, né? E o problema que eu tinha nessa época primeiro, apesar de eu estar tendo contatos profissionais interessantes, era muito instável financeiramente, tá?
Então, apesar de eu estar com o PR, estar com tudo, então o que acontece? Tinha meses que eu não conseguia fechar vendas, ou tinha meses que entrava muito, mas no mês seguinte não entrava, assim, tinha muita receita, no mês seguinte não tinha. Então, eu fiquei nisso até final de 2017, mais ou menos. E em final de 2017 eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou finalizar aquele assunto do licenciamento de engenheiro, né? Porque eu não sei se a audiência sabe, o título de engenheiro no Canadá é um título reservado, tá? Então, para a pessoa falar que ela é engenheira ou engenheiro, você tem que ser afiliado à ordem profissional. Inclusive, as pessoas que se anunciam como engenheiros e não são, podem ser passíveis de multa, tá? De multa, tá? A multa mais leve é US$ 10.000, tá? Então, que veja bem se vale a pena dizer que é engenheiro e veja se vale a pena mesmo dizer que é engenheiro sem ser. E como que foi esse processo para você? Porque muita gente, né, muito se escuta falar que esses processos de validação, eles são demorados, eles são custosos. Nós temos inclusive aqui no nosso canal vários vídeos de vários profissionais que fizeram esse processo de validação profissional aqui no Canadá, tem de direito, tem de veterinária, tem de enfermagem, e agora nós estamos conversando com o Renato para falar para você sobre o processo de validação de engenharia. Então veja que cada uma dessas áreas elas têm as suas particularidades. E assim como o Renato falou, não é simplesmente o fato de você ser engenheiro no Brasil, você chega no Canadá que você é engenheiro. Não é bem assim que funciona. Você tem que realmente passar por um longo processo. Como foi esse processo para você, Renato? A princípio, como eu estava morando ainda no Quebec, de fato eu ainda moro no Quebec. Eu me mudei de Montreal para Gatineau e eu trabalho em Ottawa hoje, tá? Mas o que aconteceu? Eu comecei o processo de licenciamento em Quebec. E por um acaso, eu tenho uma amiga de escola que ela foi morar em Toronto, tá? Ela veio pelo processo de seleção no Quebec também, mas por alguma razão ela foi parar em Toronto. E aí eu tava conversando com ela, como é que tá aí na firma? Tá bem, não sei o que, final do ano tá bom e tal. Você tá fazendo? Eu contei, tô fazendo aqui meu processo, tô começando meu processo de licenciamento aqui no Quebec. Eu tô chateado, que é tanto papel, é tanto detalhe, é tanta coisa. Ah, isso é fácil. Ela me falou, como assim é fácil? Aí ela me apresentou o que seria o licenciamento em Ontário. E eu achei muito mais compatível com o que eu estava procurando. O processo de Ontário ele mudou. O que eu vou falar para não confundir a cabeça das pessoas um pouco mais para frente vai ser como é o processo hoje. Tá? Como é o processo hoje, tá bom? Então, do final de 2017 até meados de 2019, eu fiquei trabalhando com isso. Eu falei, vou fazer um banho de loja no meu currículo, né? Fui fazer curso de gestão de projeto, fui me informar dos exames que eu teria que fazer. Não sei como são as outras profissões, mas na engenharia tem um negócio. Tem muita coisa que na prática você só vê ver na escola, tá? Porque no dia a dia você não vê. E tem muita coisa que você podia se lembrar muito bem quando você acaba de sair da escola, mas você não se lembra bem depois quando você já está há 15 anos no mercado. Pelo menos. Então eu comecei a ver os exames, né, que eu ia ter que fazer. Então tinha que lembrar daquelas coisas tudo, né, eu sou engenheiro elétrico, então circuitos elétricos, eletromagnetismo. Assim, eu tive que começar a dar uma olhada, porque como que eu ia ter, se eu tivesse que fazer os exames, quais que eu ia fazer? Você pode escolher os exames e quando eu iria fazer esses exames. Começamos a trabalhar no licenciamento pela PEO, Professional Engineers of Ontario. Eu dei entrada lá na PEO, na época eu tive que correr atrás de documento, tradução juramentada. A minha tradução juramentada tinha sido feita para o Quebec, eu tive sorte do cara que me fez a tradução juramentada do Quebec, também era licenciado em Ontário, eu pedi para ele carimbar de novo, mas é a mesma tradução que você fez, você pode fazer uma segunda cópia com carimbo de Ontário? Custos adicionais foram feitos. E submete, na época, tudo por papel, pelo correio. Na época, em Ontário funcionava assim, tá? Você podia ser chamado para uma entrevista técnica. Se você não quisesse fazer entrevista técnica, você poderia fazer os exames, né? Aqueles exames técnicos que eu estava falando de matérias de engenharia. Como eu tive uma carreira técnica muito sólida,
Então eu decidi ir pela entrevista, né? Falei, ó, o pior que pode acontecer é eu ter que fazer esses exames, né? Eu consultei na época o meu portfólio técnico, né? Meu portfólio técnico tinha, para quem é engenheiro e tem portfólio técnico, sugiro fortemente deixar isso separado de lado porque vai ser muito útil. Eu tive que apresentar para uma banca examinadora de 3 engenheiros sêniors da ordem profissional o projeto. E nessa banca você é, como fala, sabatinado, entendeu? Então o cara quer saber, por que você fez desse jeito? Por que fez do outro? Faz esse cálculo aqui na minha frente. Como eu estava numa situação que tinha coisa que tinha tempo que eu não lembrava como fazia, eu decidi contratar um tutor. Eu fiz alguns cursos na Concórdia, eu falei lá com o professor lá, ele me sugeriu um outro professor da Universidade de University of Western Ontario. E aí eu conversei lá, né, eu tô com essa situação, preciso me preparar, eu preciso de uma segunda opinião nas coisas que eu vou apresentar. E aí eu fiz o projeto, né? Eu tirei a poeira, mudei o que tinha que mudar, lembrei o que tinha que lembrar, eu apresentava para ele, ele me dava o feedback dele. A gente fez uma entrevistazinha lá meio simulada e falou: olha, se na hora você não ficar nervoso, vai dar tudo certo. Torcer pra não ficar nervoso, né? Aí foi assim, eu falei que queria fazer entrevista, eu respondi eu falei que queria fazer entrevista, eu comecei a me preparar com esse tutor, o professor Mohamed, e eu fui fazer a entrevista em Toronto. Na época você tinha que fazer presencialmente, então você vai lá no prédio da ordem da PEO, você tem a hora, dia e hora marcado, você fica esperando a sua ocasião, e quando é a sua vez, você vai para dentro da sala conversar com os cavalheiros, os 3 profissionais de engenharia, todos os profissionais sêniors, tá? Não tem ninguém assim. Você vê que é gente que tem aí pelo menos 30 anos de experiência profissional, tá? Fica bem complicado ficar contando historinha lá, porque é gente que já viu de tudo na vida. É uma entrevista realmente séria. Quando eu acabei a entrevista, eu me senti inseguro, tá? Eu me senti inseguro porque eu sou uma pessoa muito expansiva. É aquilo, o cara me perguntando, eu respondia, me perguntava, eu respondia de novo. Como você não sabe, eu vou fazer o cálculo na sua frente. Tinha um quadro branco lá, fui lá fazer o cálculo. Eu tava muito bem preparado para uma entrevista técnica, tá? Muito bem preparado, tá? Então você vê, ficou um clima um pouco pesado, porque é aquele clima mesmo de embate, você entendeu? De embate, tá? Então, se eu tivesse sido um pouquinho mais tímido, eu não sei nem se eu teria conseguido ter tanta ênfase na minha apresentação, tá? Mas eu sugiro para quem for passar por uma entrevista dessas no futuro, talvez não seja tão não pesar tantos nas cores, tá? Né? E também a adrenalina na hora, né? Você tá lá, você tá aquilo lá, é aquela coisa, poxa, é clima de jogo de fim de Copa do Mundo, né? Poxa, se eu passar nisso, vai dar tudo certo, né? É um peso que sai da minha cabeça, né? Eu fui embora, pra mim tava 50-50%. Eu falei, pô, será que eu não peguei pesado com os caras lá? Pô, não sei o quê. Sabe, falei as coisas, mas será que não fui um pouco áspero, né? Um mês depois, exatamente no dia 11 de dezembro de 2018, essa data é uma data muito importante. Eu até me comovo, porque é o dia do engenheiro no Brasil. Eu recebi uma carta que dizia que a minha formação no Brasil era equivalente a uma formação norte-americana e que eu estava isento de exames técnicos e que eu deveria apenas fazer o exame de ética e de leis, ethical and laws, tá? E fui, pô, eu soltei o rojão, só faltou soltar o rojão na rua, falei, consegui! Fiquei gritando. E não tem como não ficar emocionado ouvindo a tua história, viu, Renato? Não tem. Meus parabéns, viu? Meus parabéns. Fiquei celebrando, contente, e fala para todo mundo, né? E aí a gente vai na segunda etapa, tá? Que aí nós tivemos um problema na época do Covid, tá? O meu problema nessa época foi o seguinte, legal, eu tava isento de exames técnicos, e por conta disso, eu tinha que arrumar um emprego que me fornecesse uma experiência equivalente
que pudesse ser validada como experiência profissional canadense em engenharia. E essa experiência teria que ser supervisionada por um profissional de engenharia canadense. Pouco importado se é província, tá? Então, por exemplo, se por um acaso eu tivesse em Ontário, arrumasse um emprego, eu sei lá onde, em New Brunswick, e esse emprego fosse, essa função fosse supervisionada por um profissional de engenharia licenciado, mesmo ele sendo de uma outra província, ele poderia validar minha experiência profissional. Eu comecei a procurar esse trabalho e como eu morava em Montreal e o meu licenciamento estava sendo feito pela província de Ontário. Como eu falei, todo mundo é meio bairrista, né? Então, se você vai bater na porta lá em Montreal e falar, tem um licenciamento de Ontário, sabe como é que aqui é Quebec, tal. Eu virei o foco da minha busca para Ontário. E eu não queria sair muito longe de Montreal, tá? Porque minha mulher estava trabalhando em Montreal, eu gosto de Montreal, e eu comecei a verificar de Montreal até Toronto quais seriam os lugares que teriam possibilidades de ter trabalhos que pudessem corroborar com uma experiência profissional de engenharia. E teve uma coisa muito interessante aqui, tá? Que isso é uma coisa que não tem no Brasil. Eu não conheço um profissional no Brasil que esteja muito contente com o CREA, tá? Porque muitas vezes o sentimento que o engenheiro tem, o profissional que é afiliado ao CREA, que você paga uma anualidade e que não tem muito retorno pelo serviço. Isso uma opinião meio comum do meio lá. E aqui em Ontário, a gente tem o que a gente chama dos capítulos da ordem. Então tem o Professional Engineers of Ontario Ottawa Chapter, por exemplo, tá? Que é o qual eu sou afiliado hoje. Que eles possuem programas de inserção profissional, né? Então tinha lá um programa que era para engenheiros júniores, que era o meu caso, porque uma vez você não seja licenciado, você está num status que se chama Junior Engineer, engenheiro júnior. E esse programa de auxílio aos Junior Engineers, eu arrumei um tutor lá, um tutor, que foi me ajudando manda um currículo lá, faz isso, faz aquilo. No final, eu tive a oportunidade de trabalhar profissionalmente com esse meu tutor, que foi uma das minhas referências na ordem profissional. Logo depois que eu acabei meu contrato com o meu tutor, eu fui parar na empresa que eu trabalho hoje, que fica em Ottawa, né? Que fica em Carp, Ontário. Isso é o extremo oeste da cidade de Ottawa. E, bom, fiquei lá, né? Comecei a trabalhar exatamente nessa empresa no dia 23 de março de 2020, a época do Covid, assim. Aquela época do Covid bravo mesmo, sabe? Aí comecei a trabalhar, né? E o que me exigia a ordem profissional na época? 4 anos de experiência profissional sob supervisão de um engenheiro profissional canadense. Na fábrica, tinham dois. Um aposentou, sumiu, e o outro teve um emotional breakdown. A pessoa, o homem teve um dia lá que ele teve um dia de fúria e foi embora para casa. E aí eu fiquei trabalhando nessa empresa, um trabalho técnico, né, relativo à minha área de formação. Só que ficou me faltando no Canadá uma referência técnica, tá? Uma referência técnica, tá? Aí no final de 4 anos eu entrei em contato com a ordem profissional de novo. Olha, estou trabalhando aqui, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu expliquei tudo. Vocês querem fazer outra entrevista comigo? Vocês querem fazer outra entrevista comigo? Aí a pessoa que cuidava do registro falou, não é necessário. E o que aconteceu? Vocês lembram que eu estava falando um pouquinho mais cedo que as coisas são muito fluídas, né? Então, eu entrei, quando o processo de licenciamento, quando eu comecei, era de um jeito, e na época que eu fui fazer os meus 4 anos, estava de outro. Então, em teoria, eu ainda estava no que seria a lei antiga, tá? Isso foi para licenciamentos antes do dia 23 de maio de 2023, se eu não me engano, tá? Depois mudou. Eu contatei a ordem, falei, olha, eu quero saber como eu faço para me licenciar, que aconteceu isso, as duas referências que estão na fábrica, como aposentar, o outro tá aí numa situação aí que tá desabilitado para o trabalho, e como é que a gente faz, né? Aí o que houve nesse momento foi o seguinte. Eu vou contar uma outra história agora, tá? Viramos a página. Volto nisso já.
Aguardem, viu? Aguardem. Porque isso vai ajudar muita gente, com o que eu vou falar agora, em Ontário, tá? No caso dos engenheiros em Ontário, em 2023 foi implementado na PEO o FARPACTA. FARPACTA quer dizer Fair Access to Trades and Professions. Tá? Então, o que isso quer dizer na prática? Se você é uma pessoa que é um engenheiro, profissões e ofícios, né? Professions and Trades. Se você é um engenheiro, um médico, um advogado, ou se você é um eletricista, um encanador, um profissional da profissão da construção civil, uma dessas duas categorias, tá? Profissão pode ser qualquer uma, trade pode ser qualquer um. Eu falei esses da construção civil que foram os primeiros que me veio na cabeça, tá? Se você é um profissional que tem experiência no estrangeiro, você pode usar essa experiência para validar o seu licenciamento no Canadá. Então, por exemplo, se você é um eletricista, que é uma profissão, é um ofício licenciado, tá? E você no Brasil fez curso no Senai, trabalhou, tem lá carteira assinada, tem carta de referência dos seus antigos empregadores, né? Isso tudo passa a ser válido, desde que seja devidamente traduzido para o idioma inglês. Tá? Então, a vantagem foi, eu esperei 4 anos nessa incerteza. Nesse meio desses 4 anos, eu fiz o exame de leis e o exame de ética. Ainda por causa do Covid, eu tive que fazer isso 2 vezes, porque na minha época o primeiro era escrito, a primeira vez que eu fiz era escrito, eu não estava bom na parte de leis, eu fui muito bem na parte de ética. E eu ia falar, vou fazer o exame de leis depois. Só que aí eles continuaram isso e agora fizeram esse exame que chama NPPE, é múltipla escolha. Então eu tive que fazer a mesma coisa de novo porque o que eu tinha feito antes não valeu. Eu fiz isso, né? Eu tive que fazer, aí eu tava com o exame de leis e ética ok, eu passei no NPPI, e eu tava com a questão da experiência profissional, que eu tava com esse gargalo, né? Eu tinha lá meu tutor dando toda aquela força, que é alguém que eu mantenho a relação até hoje, e esses dois aí que aconteceu o que aconteceu, porque um se aposentou, não queria mais se licenciar, e o outro tava aí com essa situação aí, né? Voltando para o caso que eu tava no meu telefonema lá. No meu telefonema que eu estava discutindo, apresentando a minha situação. O responsável pelo registro, ele começou, eu tô satisfeito com a sua experiência realmente condiz com a do engenheiro, eu vou te transferir para o FARPACTA, Fair Access to Trades and Professions. O que eu tive que fazer, que eu não fiz na época, e isso foi um pouco chato, eu tive que contatar pessoas lá no Brasil, muitas delas que eu não falava há mais de 10 anos, achar, localizar, explicar a situação. Eles enviaram as referências que foram solicitadas pela ordem profissional. E no dia 31 de janeiro de 2024, ou seja, vai fazer 2 anos amanhã, eu fiz jus a um quadrinho desses e posso falar que sou engenheiro na província de Ontário sem passar constrangimentos desnecessários com a lei. Olha só, estamos então celebrando aqui 2 anos que você conseguiu sua licença. Exatamente, para quem não sabe, nós estamos gravando este vídeo nesta data. E Caramba, foi Renato, meus coincidência, parabéns. porque quando eu propus essa data para você, eu nem me ocorreu, né? Falei, poxa, dia 31 de janeiro, pô, é amanhã, entendeu? Olha que incrível, que incrível. Depois dessa longa, longa, longa jornada, cheia de percalços, cheia de coisas que muito provavelmente você nem imaginava que iria acontecer. Olha só como que foi o desenrolar. Você conseguiu então fazer o seu processo de licenciamento na província de Ontário e agora você pode ser chamado engenheiro aqui no Canadá. Meus parabéns, Renato. E além disso, eu também tenho um Iron Ring. Você sabe o que é um Iron Ring? Não. O Iron Ring é um anel que os engenheiros profissionais canadenses usam. Olha só que Ele é interessante. baseado para mim é uma lenda, tá? Eu vou contar o que aconteceu rapidinho. Dizem que lá em Quebec, na cidade de Quebec, tinha uma ponte. E o engenheiro que projetou essa ponte era um sujeito muito orgulhoso, muito arrogante, né? Façam do jeito que eu estou falando porque eu sou engenheiro. E acontece que a tal da ponte desabou. E foram comprovados vários erros grosseiros de cálculo lá. Foi um caso que foi muito falado, né, na época no Canadá, sobre a importância de haver um rigor maior na profissão de engenharia no Canadá, né? Foi na época, isso foi no início do século XX, mais ou menos, em 1914, por aí.
E havia na época um grande movimento para se tornar a profissão de engenheiro uma profissão restrita, que os profissionais tivessem que provar o valor deles para poder exercer o título, né? E por conta desse evento, foi feita uma cerimônia que se chama a cerimônia do Iron Ring, que ela é feita em todas as faculdades de engenharia no Canadá, tá? Toda faculdade de engenharia tem um lugar, eles têm essa cerimônia, tá? A minha foi aqui em Ottawa, tá? Apesar de eu não ter estudado na Universidade de Ottawa. E é uma cerimônia que visa lembrar o compromisso que os profissionais de engenharia têm com serem humildes e sem serem arrogantes, e que eles trabalham para a sociedade, não para o próprio ego. Tem uma cerimônia secreta, que eu não posso entrar em detalhes, tá? Ó, já estou até falando muito. E no final dessa cerimônia, você ganha um anel desses, que segundo dizem, é feito com restos da ponte que desabou. Olha só, gente! Essa história eu garanto que vocês não sabiam, hein? Olha só que incrível! Renato, que história extraordinária. Eu tenho certeza que você emocionou muita gente, viu? Emocionou muita gente com essa história e você está abrindo portas, tá? Você está abrindo portas, porque há pouquíssima informação sobre como ser engenheiro aqui no Canadá. Então, se você está assistindo esse vídeo, você é engenheiro, já compartilhe com outras pessoas também a história do Renato, porque ele gentilmente está dedicando o tempo dele aqui para contar a história dele, mas para ajudar a todos vocês, para vocês verem que é possível sim você se tornar engenheiro aqui no Canadá, né, Renato? Assim, é possível. E agora, com as mudanças que houveram no processo, tá? Eu acho que ficou bem mais direto, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando por Ontário, que é onde eu sou afiliado. A ordem profissional assumiu o compromisso de fazer o processo de licenciamento do profissional em 6 meses. Tá? Em 6 meses. Então, se a pessoa tem que fazer ou não um exame, assim, se a pessoa está em assim, se a pessoa está cumprindo jus a todos os pré-requisitos, 6 meses. 6 meses, tá? Só por isso você já vai aumentar a população de Ontário aí em alguns números, viu? Só com essa informação. E o FAR-PACTA também, que foi uma lei que acho que começou em 2006 em Ontário e que foi implementada na ordem profissional em 2023, também auxilia para pessoas que têm aí experiência profissional no estrangeiro e fica com aquele ranço, né? Poxa, mas eu tenho essa experiência, não posso aqui, sabe? Eu acho que auxiliou muito, está muito positivo isso. Eu não sei como estão as outras províncias nessa questão, mas Ontário eu observo que eles estão fazendo muita questão que as pessoas venham demonstrar o valor delas, demonstrar o máximo potencial delas, tá? Não é dizer que não existam critérios e tudo mais, mas eu vejo do lado do governo muita positividade nesse sentido, tá? Então, se você está em dúvida de vir para Ontário, definitivamente eu acho que é uma boa ideia. Eu mesmo moro quase em Ontário, tá? Eu estou aqui num diálogo aqui em casa, numa conferência com a minha esposa aí de tempos em tempos, porque a gente quer se mudar para Ontário, tá? A gente se mudou para cá, onde a gente mora hoje em Gatineau, porque o lugar que eu moro era 3 quarteirões do antigo trabalho dela. Então ela podia ir a pé para o trabalho. Eu costumo dizer que nós estamos a uma ponte de distância, que é muito bem. São pontes, né, que dividem Gatineau com Ottawa, então você cruza a ponte, você já está na província do Quebec. É muito próximo. Em termos práticos, minha vida é praticamente toda em Ottawa, né? Eu só venho para o Quebec para dormir. É, e eu gostaria de te fazer uma pergunta, Renato. Depois desta longa história que você nos contou, você acha que todo esse processo valeu a pena? Olha, eu vou falar um negócio, tá? Valer a pena é muito relativo para o que a pessoa procura na vida, tá? Em termos econômicos, por exemplo, eu tinha uma vida relativamente boa no Brasil, tá? Eu tive que descer 2 ou 3 degraus para voltar aqui morar no Canadá, entendeu? Hoje eu posso dizer que eu estou voltando relativamente perto do que era a minha vida no Brasil, né, em termos profissionais. É algo que demanda muita paciência, muita resiliência. Quando o Canadá falam que é uma questão multicultural,
tá? É muito interessante isso porque você vai estar trabalhando com um colega que é chileno, outro que é indiano, o outro que é paquistanês, um chinês, e cada pessoa vem de uma cultura diferente, são religiões diferentes, são visões de vida diferentes, são formas de se comunicar diferentes. E é muito complicado, às vezes, você trabalhar num ambiente assim tão heterodoxo, porque fica muito conflitivo, né? Então é muito interessante que você tenha paciência para entender as pessoas, né? As pessoas que estão ao redor de você, para poder fazer a coisa acontecer. Isso nem sempre é rápido, tá? Nem sempre é rápido, tá? Eu mesmo até hoje eu tenho um problema de comunicação com o meu chefe que eu não entendo o que ele está me falando às vezes, tá? Então, meu chefe é paquistanês, tá? Então às vezes ele me fala um negócio que eu não entendo, eu peço pergunta de novo, ele me conta uma piada que eu não entendo. Aí a gente vai levando, entendeu? A gente sabe que não é maldade, tá todo mundo fazendo o melhor que pode, mas eu concordo que para muitas pessoas que às vezes que são muito apegadas à própria cultura, pode ser complicado. Pessoas que não têm um bom nível de autoconhecimento também pode ser complicado, sabe? Eu acho que isso que você está falando, Renato, é assim uma aula, porque a adaptação cultural ela pode pegar muitas pessoas, né? Muito se fala do multiculturalismo, mas entenda que dentro do multiculturalismo também tem que cada pessoa tem referências diferentes, né? Então você imagine 10 pessoas com 10 culturas diferentes e 10 referências diferentes, 10 sotaques diferentes. É esse tipo de cenário que você vai enfrentar aqui no Canadá. Então, é necessário que você saiba disso também. Muito importante, viu, Renato? Sim, realmente eu acho que seria até o maior desafio que eu diria, sabe? Como interagir com pessoas tão diferentes, tá? Com visões de vida tão diferentes, com valores tão diferentes, sabe? E todas querendo a mesma coisa, poxa, querendo ganhar o dia, ganhar a vida, trabalhar honestamente, trazer o pão para casa, né? Se desenvolver como pessoa, como ser humano. Né? No fim do dia, a gente tem que entender que ninguém está querendo mal de ninguém lá. Né? Todo mundo trabalhar, tentar trabalhar as diferenças e ver tentar fazer o que possa ser conciliável, né? Conciliável. Perfeito. E se você pudesse dar um conselho para os engenheiros, principalmente, que estão nos ouvindo e que eles estão pensando em morar aqui no Canadá, que conselho você diria? A primeira coisa que eu diria invista tempo em aprender os idiomas, tá? Porque se você vai ser profissional de engenharia ou qualquer outro profissional, é muito importante que você se comunique bem, tá? Então, invista em bons cursos de inglês, bons cursos de francês. Se tiver condição de vir fazer uma imersão no idioma para fazer a coisa acelerar, acelera. Eu acho que isso é muitíssimo importante, porque a pessoa que não fala bem os idiomas do país acaba trancada em um gueto. Muito bom. Renato, excelente. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um despertar para várias pessoas e eu quero agradecer muitíssimo o seu tempo compartilhando a sua história aqui para nós. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você e com os telespectadores do canal. Tá? Eu deixo aberto às pessoas que quiserem me contatar, se tiver algum esclarecimento, tá, que possa ser feito. Podem me contatar, eu peço só um pouco de paciência, porque o trabalho durante o dia fica um pouco complicado dar uma atenção em tempo integral a isso. Dentro do possível, a gente encaminha o caso da maneira adequada. Excelente. E se você é novo aqui no nosso canal, considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique nele para você se tornar inscrito e também deixe o seu like. Essa história, ela vale realmente o seu like e isso nos ajuda a compartilhar cada vez mais o nosso canal e a história do Renato também. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.